Somos uma igreja que ama, serve, evangeliza, faz discípulos e os envia. Lucas capítulo 22, do 31 ao 34, diz assim a palavra do Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Pedro, Simão, respondeu a Jesus, Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Vamos orar mais uma vez? Coloque a mão sobre o seu coração. Peça ao Senhor para falar com você nessa noite, na sua casa onde você está, os irmãos que estão aqui no templo, poucos irmãos da liderança. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco. Pai querido, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua provisão sobre nós, pela tua presença santa e pela tua palavra viva e eficaz, que pode, pelo teu Espírito, chegar aos nossos corações e realizar em nós uma obra santa, transformadora, revolucionária, que nos faça cada dia pessoas mais parecidas com o Senhor. Transforma-nos pela tua palavra, que essa série de mensagens que começamos na semana passada sirva para que o Senhor, pelo teu Espírito e pela tua palavra viva, traga ao nosso coração de uma maneira forte, de uma maneira firme, a verdade de que a nossa vida é para a tua glória e para o teu louvor. Ministra-nos, Deus, pelo teu Espírito nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma vida edificada pelo Senhor. Nós podemos equivocadamente pensar que uma vida edificada pelo Senhor é uma vida perfeita. Não é, não é. Nós sabemos que nós não somos perfeitos, mas nós cremos de todo o nosso coração que nós temos sido aperfeiçoados pelo Senhor, dia a dia. Nós podemos imaginar que uma vida edificada pelo Senhor, edificada por Deus, é uma vida sem problemas. Não é verdade. Nós temos problemas. O Senhor tem nos edificado e dia a dia nós lidamos com problemas, lidamos com dificuldades, lidamos com adversidades. Podemos também pensar que talvez uma vida edificada pelo Senhor Jesus, seja uma vida sem tentações. Com toda certeza não. Somos tentados todos os dias. Passamos por momentos onde o inimigo de nossas almas arma ciladas no nosso caminho. E somos tentados a cair nelas. Mas, queridos, somos dia a dia edificados pelo Senhor. Mesmo tendo problemas, adversidades, dificuldades, lutas, mesmo sendo tentados pelo inimigo, nós somos dia a dia edificados pelo Senhor. E nós não podemos nos esquecer disso. Talvez pensemos que uma vida edificada pelo Senhor Jesus seja uma vida sem pecado. Queridos, nós não vivemos no pecado, mas nós somos pecadores. A nossa natureza pecaminosa muitas vezes grita, e sempre grita coisas ao contrário, coisas que são contra, coisas que vão na contramão da vontade de Deus para a nossa vida e para a nossa história. Mas a nossa vida tem sido edificada pelo Senhor. Talvez pensemos também que uma vida edificada pelo Senhor Jesus signifique uma vida sem perdas e sem derrotas. Isso não é verdade.
nós perdemos. E muitas vezes vivemos a tristeza da derrota. E queridos, isso faz parte da caminhada. Quando perdemos, quando somos derrotados, o Senhor é especialista em transformar o mal em bem, em nos ensinar coisas, em nos ensinar verdades, em acrescentar na nossa vida, mesmo durante os momentos de perda e de derrota. Essa vida não é perfeita, mas é uma vida edificada por Jesus. E pensando nisso, um personagem bíblico muito falado, a respeito do qual já lemos muito, ouvimos muito, e com ele sempre aprendemos, e aprendemos de Deus, me veio ao coração. Pedro, o famoso Pedro, o impulsivo Pedro, o oscilante Pedro, o Pedro que era muito parecido comigo e com você, o Pedro que teve a sua vida desde o início até o final, edificada pelo Senhor, o Pedro que foi encontrado por Jesus, o Pedro que foi chamado por Jesus, o Pedro que foi transformado por Jesus e para a glória do Senhor Jesus. E olhando para esse texto, eu quero tirar algumas lições para o nosso coração. Me pediram para olhar para a câmera, mas eu tenho dificuldade. Então eu vou olhar para o povo. E de vez em quando eu vou olhar para você que está em casa, tá bom? O texto aqui nos apresenta, nos oferece algumas verdades maravilhosas de uma vida edificada por Jesus. E a primeira coisa que eu quero destacar é que uma vida edificada pelo Senhor Jesus é uma vida que a Ele pertence. É uma vida que é dele, por direito de criação e também por direito de redenção. É uma vida que foi comprada por Ele. É uma vida que é do Senhor Jesus e de mais ninguém. Queridos, nós somos edificados pelo Senhor, porque nós pertencemos ao Senhor. O Senhor nos tem na palma da sua mão. Nós somos dele e somos dele para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. O texto nos diz que Jesus olha para Simão, para Pedro, olha para Cefas e diz a ele: Simão, Simão, que maneira carinhosa, que maneira gostosa de ser chamado. Embora o que Jesus diria a Pedro seria muito difícil de ser ouvido por Pedro e assimilado por ele, a maneira que Jesus se dirige a Pedro é uma maneira graciosa, queridos. E a mesma maneira que ele se dirige a cada um de nós, nós somos dele. E a palavra do Senhor nos diz lá em João, capítulo 10, versículo 3, que ele tem as suas ovelhas. E as ovelhas que a ele pertencem, ele as chama pelo nome. E elas atendem a sua voz. Nós não temos dúvidas de que Pedro pertencia ao Senhor Jesus. Nós não temos dúvida, pela história que conhecemos desse homem de Deus, desse servo de Deus, que ele era de Jesus, que Jesus era o dono de Pedro e o dono da história de Pedro. E queridos, por isso, Pedro provou daquilo que eu e você, todos nós, devemos provar, como cristãos, como gente que pertence a Deus, da experiência santa de dia a dia, termos uma vida edificada pelo Senhor. A palavra de Deus nos conta, está lá no capítulo 1 de João, lá no versículo 40 até o versículo 42, que André, irmão de Pedro, foi quem primeiro ouviu de João Batista a respeito de Jesus. E quando ele ouve, ele deixa João Batista e ele segue Jesus. E André desfruta de um tempo com Jesus, ouvindo a Jesus. E a palavra do Senhor nos diz que logo depois disso, André sai dali e vai até o seu irmão Pedro, Simão, e diz para ele: o Messias, eu encontrei o Messias, eu encontrei o Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que ele leva
Pedro até o Senhor Jesus. Queridos, tudo isso é uma estratégia santa. Tudo isso é o desenhar de Deus na história de Pedro. Tudo isso é a mão de Deus conduzindo Pedro nos propósitos de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que quando Pedro chega lá, o Senhor olha para ele e diz assim: já não te chamarás mais Simão. E o Senhor muda o nome de Pedro. E agora ele é conhecido pelo novo nome que o Senhor lhe dá, Cefas, que significa Pedro, que significa rocha, pedra. E irmãos, o Senhor Jesus, de uma maneira linda, Ele está lançando uma profecia sobre o próprio Pedro, que de homem oscilante, se tornaria um homem firme, firmado no Senhor Jesus, e seria uma grande bênção para a honra e glória do nosso Senhor. Depois disso, a Bíblia nos conta que lá em Lucas capítulo 5, depois você pode ler, Pedro está frustrado na beira da praia, junto com os seus sócios, seus companheiros, lavando as redes, talvez limpando o barco. Não pegaram nenhum peixe durante toda a noite. E Jesus chega ali pregando às multidões, e ele pede justamente o barco de Pedro emprestado. E ele sobe naquele barco. E o título, na minha Bíblia e na sua também, embora não seja inspirado, o título que ali está, nos dá uma ideia perfeita do que aconteceu, a pesca maravilhosa. Mas, queridos, muito mais do que peixes, Jesus estava ali pescando, e pescando para sempre. O coração de Pedro, o coração de Tiago, o coração de João. A Bíblia nos diz que Jesus realiza um grande milagre. Eles lançam as redes na direção que Jesus apontou. E é tão grande a quantidade de peixes que eles precisam fazer sinais para que os companheiros venham ajudá-los, porque senão o barco afundaria. E diante dessa pesca maravilhosa, diz a palavra do Senhor que Pedro se volta para Jesus e diz a ele: afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Mal sabia Pedro que o fato, a razão, o motivo de Jesus estar ali naquele barco era justamente esse. O fato de Pedro e os seus companheiros serem pecadores, mas pecadores que seriam alcançados por Jesus, salvos por Jesus e feitos pelo próprio Cristo, propriedade exclusiva dele para sempre. A palavra do Senhor nos diz que quando eles chegam à praia, eles simplesmente deixam os barcos, deixam as redes, deixam os peixes e obedecem à voz daquele que lhes dizia que doravante, a partir desse momento, eles se tornariam pescadores de homens. Queridos, Jesus os pescou, eles pertenciam a Jesus, eles pertenciam ao Senhor, e o Senhor os alcançou, o Senhor os resgatou, o Senhor os tomou para Ele. E irmãos, o mesmo aconteceu na minha vida e na sua vida. E se temos uma vida edificada por Jesus, se almejamos isso, a certeza que precisa estar no nosso coração é que nós pertencemos a Jesus, que nós somos dele e de mais ninguém. O Pedro, ele vai escrever lá na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, a respeito da igreja da qual ele faz parte, da qual ele é líder. Ele escreve dizendo: vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Guarde isso no seu coração. Se queremos uma vida edificada pelo Senhor, precisamos entender que quem vive essa realidade, quem prova dessa realidade, quem caminha
nessa verdade de que o Senhor dia a dia edifica a nossa vida e a nossa história para a glória dEle, são aqueles que já entenderam que a Ele pertencem e pertencem apenas a Ele. O Senhor é o nosso dono. Eu estou aqui coçando para dizer um amém, mas você de casa pode responder comigo. Amém, irmãos? Amém. Alguns que aqui estão me ajudaram nesse momento. Queridos, nós somos de Deus. Primeira verdade, então, para o nosso coração é que nossa vida pertence ao Senhor. Segunda verdade, para a qual eu quero chamar a sua atenção, e está muito clara no texto, o Senhor Jesus diz a Pedro o seguinte: eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Segunda verdade, a nossa vida pertence ao Senhor. E o Senhor é quem sustenta a nossa vida. A nossa vida é sustentada pelo Senhor. Se o Senhor não estiver conosco, a nossa fé simplesmente desfalece. Se o Senhor não estiver ao nosso lado, nós não caminhamos, nós não avançamos, nós não chegamos a lugar algum. Se o Senhor não for a rocha sobre a qual a nossa vida é edificada pelo próprio Deus, porque a palavra do Senhor nos diz lá pela pena do salmista: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Mas se o Senhor não for a rocha, seremos edificados sobre a areia. Primeira chuva, primeiro temporal, ventania, rios transbordando e tudo será destruído. Mas se o Senhor for o nosso alicerce, queridos, nós permanecemos de pé. É Ele quem sustenta a nossa vida em todo tempo. Ele é quem a edifica, porque a Ele pertencemos. E porque a Ele pertencemos, Ele é quem nos sustenta. Amém, queridos? Essa é uma verdade poderosa e nós não podemos abrir mão dela em momento algum. O Senhor sustenta a nossa vida, o Senhor sustenta a nossa história. É interessante que Jesus declara a Pedro que rogaria ou intercederia por ele. E a palavra do Senhor nos diz lá em Romanos que nós temos um intercessor à direita do Pai. E o nome desse intercessor, daquele que intercede a respeito da minha vida e da sua vida, é Jesus Cristo. Ele continua sustentando o seu povo. Lá em João capítulo 17, ele ora, é a famosa oração sacerdotal de Jesus. E ele ora por tantas coisas. Ele coloca tantas causas ali diante do Pai. E tudo que ele pede pelos discípulos daqueles dias, mas ele também pede por cada discípulo, em cada tempo da história. Porque ele ora dizendo que ele não ora apenas por aqueles que ali estão, mas por todos aqueles que viriam a crer no seu nome. Ele orou por mim, ele orou por você, e ele continua intercedendo por nós junto ao Pai. Nós não podemos nos esquecer disso. Jesus está ao nosso lado, Jesus é quem sustenta a nossa vida, Jesus é quem sustenta a nossa história. A fé de Pedro não viria a desfalecer, porque o Senhor estaria rogando por ele, o Senhor estaria o sustentando, e da mesma forma a minha e a tua fé não há de desfalecer, porque o Senhor continua a nos sustentar, intercedendo por nós, orando por nós, clamando por nós, junto ao Pai. Lá em 1 João, a palavra do Senhor nos diz que não devemos pecar, mas nós pecamos. Mas a palavra do Senhor nos diz lá em 1 João capítulo 2, que nós temos um advogado junto ao Pai,
Jesus Cristo, o justo. Amém, queridos? E nós sabemos que a justiça de Cristo está sobre a nossa vida. Nós cremos que a justiça de Cristo está sobre nós. E, irmãos, é Ele quem nos sustenta. A palavra do Senhor chama a nossa atenção para o fato de que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao derredor, procurando alguém para tragar, alguém para engolir, alguém para derrubar, alguém para destruir. Mas a palavra do Senhor também nos diz que se nós nos sujeitarmos ao Senhor, nós poderemos resistir ao diabo, ao mesmo que anda ao derredor procurando alguém para tragar. E ele não terá outra coisa para fazer, senão fugir de nós. Isso é tremendo, queridos. Isso precisa encher o nosso coração. O Senhor tem edificado a nossa vida pertence ao Senhor. O Senhor fala conosco como bom pastor, que chama as suas ovelhas pelo nome. Da mesma forma que um dia Pedro foi levado ao Senhor Jesus por meio do seu irmão André, nós também fomos levados ao Senhor Jesus por meio de alguém que nos falou de Cristo, que nos anunciou o Evangelho, que nos contou da verdade da salvação. Pastor, eu cheguei na igreja sozinho. Meu irmão, foi o Espírito Santo que te trouxe. Foi o Espírito Santo que abriu o seu coração. Foi o Espírito Santo que imprimiu as verdades de Deus no fundo da sua alma. E agora você sabe que você pertence ao Senhor, que você é dele e de mais ninguém. E uma vez que pertencemos ao Senhor, queridos, o Senhor sustenta a nossa vida. Eu não sou capaz de sustentar a minha própria vida. Você também não. E toda essa problemática do coronavírus chama a nossa atenção para o fato de que o nosso mundo e a nossa vida é por demais frágil. A fragilidade é enorme, queridos. Enorme. Um vírus microscópico. Um vírus que nós não podemos ver sem o uso de um instrumento apropriado. Coloca o mundo de cabeça para baixo. Sacode a economia do planeta. Fecha fronteiras. Faz com que pessoas precisem mudar a sua rotina totalmente. Traz desespero para alguns que ainda não conhecem ao Senhor Jesus. Preocupação para aqueles que o conhecem e o servem e desejam, como um instinto colocado em nós pelo Senhor, o bem de todos. Queridos, nós recebemos do Senhor Jesus um reino inabalável. E é sobre esse reino que estão os nossos pés. E nós não podemos nos esquecer que quem sustenta este reino e logo sustenta também a nossa vida é o Senhor Jesus. Amém, queridos? Não podemos nos esquecer disso. Lá na sua primeira carta, confiado nessa verdade de que o Senhor é quem nos sustenta, Pedro escreve dizendo, lá no capítulo 5, versículo 7, que nós não devemos andar ansiosos, preocupados, de maneira demasiada, exagerada. Ele diz que nós devemos lançar sobre Ele, o Senhor, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Amém, queridos?
E pensando nisso, eu aprendo que lançar toda a nossa ansiedade sobre o Senhor, muito mais do que fazer um esforço louco para que consigamos lançar toda a ansiedade sobre Ele, eu aprendo que lançar toda a ansiedade sobre o Senhor, nós que sobre Ele já estamos, significa simplesmente, e aqui essa garrafa de água vai simbolizar a nossa ansiedade, significa simplesmente largarmos sobre o Senhor, sobre aquele no qual estamos, no qual a nossa vida está alicerçada, tudo aquilo que nos preocupa. Amém, queridos? A nossa vida é sustentada pelo Senhor. Uma outra verdade do texto, olha aí comigo. Versículos 33 e 34. 33 e 34. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Esse é o Pedro. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Mas lê comigo a parte B do versículo 32 também. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Uma vida edificada pelo Senhor é uma vida que ao Senhor pertence, é uma vida que o Senhor sustenta, mas também é uma vida trabalhada pelo Senhor. E trabalhada aqui significa transformada, santificada, mudada pelo Senhor, pelo poder do Senhor. O texto aqui nos mostra 3 coisas a respeito de Pedro. Primeiro, quem Pedro pensava que era? O Pedro se achava o super crente. E nesse tempo de coronavírus, né? O que mais aparece são super crentes. Gente que repreende o vírus, né, com uma autoridade tal que dá até inveja. Os super crentes. Pedro se achava assim. Pedro simplesmente pensava: Senhor, vai morrer? Morro junto. Os outros podem te deixar, eu jamais. Eu nunca vou te deixar. Se vier espada, eu entro na frente. For para morrer, eu morro primeiro. Senhor, eu sou o cara, pensava Pedro. A segunda coisa que o texto nos apresenta é quem Pedro realmente era. Porque Jesus diz a ele: é totalmente o contrário do que você está dizendo. Você está dizendo que vai morrer por mim, mas eu te afirmo que hoje, não vai ser amanhã nem daqui a um tempo, hoje mesmo, você vai me negar 3 vezes. Negar o quê? Negar que me conhece. Você que está dizendo que morre por mim, as pessoas vão te perguntar se você me conhece, e você vai dizer: nunca vi, jamais. Jesus diz que antes que o galo cante, Pedro negaria 3 vezes. 3 vezes, queridos. Pedro se acha o máximo, mas Jesus sabe bem quem Pedro é. Irmãos, que verdade maravilhosa. Jesus sabe perfeitamente quem nós somos. E Pedro não era o cara que ele imaginava ser. Era totalmente contrário disso. Se achava muito forte, mas na verdade era muito fraco. Mas o texto também nos diz em quem Pedro se tornaria. Porque o texto vai dizer: olha, Pedro, depois que você se converter, fortalece os teus irmãos.
O Pedro que achava que era o máximo, ou o Máximos, né, do filme Gladiador. Queridos, na verdade ele era totalmente contrário do que ele pensava, mas o Senhor tinha planos para a vida de Pedro. Irmãos, da mesma forma, o Senhor tem planos para a nossa vida. E o Senhor que nos edifica para a sua glória, é o Senhor que trabalha em nós, para que não sejamos mais o que pensamos ser, para que não sejamos mais o que o mundo diz que somos, para que não sejamos mais o que muitas vezes um orgulho besta imprime na nossa mente, no nosso coração, para que reconheçamos que somos pecadores, que precisamos nos arrepender e que precisamos ser transformados pelo Senhor, para que sejamos uma bênção nas suas mãos. Amém, queridos? O Senhor trabalha em nós, o Senhor trabalha na nossa vida. Quando eu olho para esse momento que nós estamos vivendo, como igreja, onde a minha oração é para que não aconteça, mas há o risco de acontecer, e nós possamos ficar um período aí de algumas semanas sem nos reunirmos como corpo. A minha oração, o meu desejo e o que eu consigo entender disso tudo é que o Senhor Jesus deseja nos fortalecer como igreja, como povo de Deus. E saiba de uma coisa, o Senhor não para de trabalhar na vida da sua igreja apenas porque algumas coisas precisam agora ser feitas de outro jeito. O Senhor não para de trabalhar na sua vida apenas porque agora não há como você vir ao culto da sua igreja, mas você precisa cultuar ao Senhor, isso é todo dia, toda hora, todo instante, mas aos domingos você precisa cultuar ao Senhor na sua casa. Mesmo com todas essas mudanças, Ele continua trabalhando em nós. E eu creio que no meio de todo esse cenário, que a gente não consegue nem enxergar uma semana depois como será, o Senhor está trabalhando na sua igreja. O Senhor está trabalhando na minha vida, na sua vida, meu irmão, que está em casa. E todos nós precisamos entender isso e abraçar esse trabalhar de Deus em nós. Porque a palavra do Senhor nos diz que aquele que começou a boa obra na nossa vida há de levá-la até o fim. E eu creio que para a vida da igreja do Senhor Jesus, no presente tempo, e num país onde nós somos tão tranquilos, no que diz respeito a cultuarmos ao Senhor, eu creio que a igreja do Senhor Jesus está passando por uma provação, mas é por uma provação que fará com que essa igreja ganhe experiência, perseverança e se fortaleça na vontade do Senhor para a sua vida. E eu creio, meu irmão, de todo coração, que o Senhor trabalha em você, que o Senhor trabalha em mim, que o Senhor trabalha em nós. E esse trabalhar de Deus é para que nós, como aconteceu com Pedro, se você olha para Pedro, no começo da sua caminhada com Jesus, você vai ver um Pedro que repreende a Jesus, você vai ver um Pedro que mente, diz que morre, mas foge. Você vai ver um Pedro que nega Jesus por 3 vezes. Você vai ver um Pedro impulsivo, sem sabedoria. Mas, queridos, quando nós olhamos ali para o final do relato dos evangelhos, quando Jesus ressuscita, quando Jesus tem a sua conversa com Pedro, quando Jesus fala com ele sobre pastorear o rebanho, quando Jesus o questiona a respeito do seu amor, por 3 vezes, a semelhança das 3 vezes em que Pedro negou, nós vemos que começa em Pedro uma nova etapa.
E quando Jesus sobe aos céus e ele derrama o Espírito Santo da promessa, é outro Pedro que aparece, é outro Pedro que se levanta, é um Pedro transformado, mudado. Algumas coisas ainda continuariam a ser transformadas na vida desse homem, como é na minha vida e na sua, mas já é um Pedro transformado pelo poder de Deus. Amém, irmãos? Uma vida edificada pelo Senhor é uma vida que ao Senhor pertence, é uma vida que pelo Senhor é sustentada, por isso a nossa fé não desfalece, não é derrubada, não é destruída. É uma vida pelo Senhor trabalhada, e esse edificar de Deus significa justamente isso. Ele vai nos trabalhando, Ele vai moldando o caráter dEle em nós, na nossa vida, na nossa pessoa. Mas tem mais uma coisa, mais duas na verdade, que o texto nos diz. Volte seus olhos aí, versículo 32, a parte B do versículo. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus foi muito claro com Pedro, após a sua ressurreição, naquele tempo que teve com ele os demais discípulos. Pedro, tu me amas, pastoreia o meu rebanho. Pedro, tu me amas, cuida do meu rebanho. Pedro, tu me amas, apacenta o meu rebanho. Queridos, o chamado de Pedro era um chamado para abençoar o rebanho que ao Senhor Jesus pertence. E esse chamado está sobre a minha vida e sobre a vida de cada cristão, de cada crente. Nós cremos no sacerdócio universal de todos os crentes. Em outras palavras, todos são pastores uns dos outros. Todos são chamados para cuidar uns dos outros. E todos são usados pelo Senhor nos propósitos do Senhor. E essa é a quarta coisa que eu quero chamar a sua atenção para ela. Uma vida edificada pelo Senhor significa uma vida usada pelo Senhor. Uma vida que é uma ferramenta nas mãos do Senhor. Uma vida disposta a ser usada pelo Senhor, em todo tempo, em todo lugar. Certa feita eu ouvi de um pastor amigo, pastor Thales, muito querido. Foi meu pastor, foi meu companheiro de ministério. E certa vez, há muito tempo atrás, eu era um jovenzinho, e ele foi falar num acampamento, ele era missionário. E ele disse lá que a nossa vida, e eu guardei isso, nunca mais esqueci, que a nossa vida deve ser usada por Deus como sabão na mão da lavadeira. É isso mesmo, irmãos? É isso mesmo, daquela que lava. Como sabão na mão daquela que o usa para lavar, para limpar, para purificar. Irmãos, a gente tem que ter a nossa vida gastada nas mãos do Senhor. Pedro foi tremendamente usado por Deus. Quando o Espírito Santo desce ali no Pentecostes, quem se levanta, queridos? O oscilante, o pecador, o impulsivo, o falho, o limitado, Pedro. Mas que não era mais este Pedro, mas era agora um Pedro transformado por Deus. E cheio do Espírito Santo, ele se levanta, queridos. E ele prega aquelas pessoas, todas que ali estavam. E ele prega de tal forma que diz a palavra do Senhor, que após a sua pregação, quase 3.000 pessoas se convertem, se rendem aos pés do Senhor Jesus, arrependendo-se dos seus pecados e buscando em Cristo o perdão que só Cristo tem para dar. O Senhor deseja usar a nossa vida, e uma vida edificada por Deus é uma vida usada pelo Senhor, e para a glória do Senhor. Quando te converteres, fortalece teus irmãos. Fortalece teus irmãos. E queridos, Pedro foi tremendamente usado por Deus. Leia o livro de Atos. Veja lá como Deus usou esse homem. A palavra do Senhor nos diz lá no capítulo 3 que Pedro e João
caminhavam para a porta, para o templo, para a oração, e na porta formosa do templo havia um homem ali, paralítico. E a palavra do Senhor nos diz que aquele homem olha para Pedro e João, querendo uma esmola, alguma coisa, como estava ali todos os dias pedindo. Mas a palavra do Senhor nos diz que Pedro e João olham para aquele homem e ousadamente dizem a ele: não temos ouro, nem prata, ou nem prata e nem ouro, mas o que nós temos, isso te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aquele homem se põe de pé e entra no templo com eles, louvando a Deus. Que homem usado pelo Senhor, usado por Deus. E queridos, o Senhor deseja usar a nossa vida hoje. O Espírito que estava sobre Pedro é o mesmo Espírito que está sobre a igreja. É o Espírito Santo de Deus. E o Senhor deseja usar a nossa vida para o louvor da sua glória. Jesus, no momento que o Evangelho nos conta, em que ele pergunta aos seus discípulos: o que as pessoas dizem a meu respeito? E os discípulos respondem a ele: uns dizem isso, outros dizem aquilo, outros dizem aquilo outro. Mas aí Jesus traz a pergunta para o grupo dos discípulos, e Jesus pergunta então a eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí o impulsivo Pedro responde: por obra de Deus, por revelação do Pai, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para Pedro e diz assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra, e não é sobre Pedro, mas sobre a confissão que Pedro faz, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E que instrumento é que Deus usa na edificação da sua igreja? Senão gente como eu, como você, como Pedro. Gente que não é perfeita, gente que tem as suas debilidades e as suas falhas, mas gente que uma vez que se entende como propriedade exclusiva de Deus, como gente que tem a vida sustentada por Deus, como gente que é trabalhada por Deus, mudada, transformada por Ele, se coloca à disposição porque sabe que o Deus que o comprou, que o Deus que o sustenta, que o Deus que o trabalha, moldando o seu caráter na sua vida, é o Deus que também deseja usá-lo para o louvor da sua glória. Deus quer usar a sua igreja, Deus quer usar o seu povo, Deus quer usar cada um de nós na edificação da sua igreja. Algumas pessoas ficaram preocupadas com o coronavírus, no que diz respeito à igreja. Será que a arrecadação vai cair? A arrecadação essa que é necessária para manter muitas coisas na instituição igreja. Outros ficaram preocupados. Será que as pessoas que precisarão deixar de congregar por um tempo vão voltar? Será que essas pessoas retornarão? Queridos, quem edifica a sua igreja é o Senhor Jesus. E é obra santa, ninguém detém. E eu tenho certeza, e aí eu posso afirmar absoluta certeza, convicção, que aqueles que têm uma vida edificada no Senhor Jesus continuarão a contribuir, continuarão sendo dizimistas e ofertantes. Alguns até se verão motivados pelo Senhor a começarem a dizimar e a ofertar. E, irmãos, a igreja prosseguirá. E assim que
o problema do coronavírus, pelo Senhor, for solucionado, irmãos, a igreja vai crescer e vai se encher ainda mais para o louvor da glória do nosso Deus. Amém, irmãos? Deus usa a gente. Deus deseja te usar. Deseja usar a sua vida. E a última coisa. Uma vida edificada pelo Senhor é uma vida que ao Senhor pertence. É uma vida que o Senhor sustenta. É uma vida na qual o Senhor trabalha. É uma vida que o Senhor usa para o louvor da sua glória. E é uma vida redirecionada para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Antes de Jesus entrar na vida de Pedro, a vida desse homem estava centrada nele mesmo. Talvez no seu barco, na sua pesca, nos seus peixes. Mas de repente, Jesus, primeiro com André, seu irmão, que o leva até Jesus, falando a Pedro, Jesus diz, vou mudar o seu nome, mas o que Jesus está profetizando ali, é que ele mudaria a história desse homem, totalmente. E lá na pesca maravilhosa, que muito mais que pesca de peixe, foi pesca de homens. Homens que Jesus faria pescadores de homens. Jesus começa um trabalho de conversão na vida de Pedro. E converter significa ir numa direção contrária àquela que você estava indo. Significa mudança de rota, mudança de mente, mudança de coração, mudança de foco, mudança de direção. E o Pedro que vivia para si mesmo, o Pedro que tinha a sua vida centrada nele mesmo, como eu e você, antes de Cristo entrar na nossa história, também o tínhamos. Ele é agora convertido ao Senhor. O que nós vemos aqui no texto é uma profecia, porque está lançada lá no futuro, mas que já aconteceu na vida de Pedro. E eu creio, já aconteceu na minha e na tua também, e na sua também. E se tem alguém nos assistindo que não tenha provado dessa conversão, que hoje seja o dia, em nome de Jesus. Mas a palavra do Senhor diz, pois quando te converteres, ou seja, quando você deixar de ter uma vida centrada em si mesmo, na direção para a qual o teu nariz aponta, como se você fosse o dono do seu próprio destino, quando você se converter e deixar de viver para si mesmo, mas passar a viver para Deus e para a glória de Deus, Pedro, as coisas vão mudar. E quando eu olho para isso, eu me lembro lá de João capítulo 21, versículo 19. No versículo 18, Jesus diz a Pedro, quando eras moço, tu se cingias e ia para onde queria, fazia de acordo com a tua vontade, mas quando for velho, outros te pegarão, e eu estou aqui parafraseando, mas e te levarão para onde não gostaria tanto de ir. E lá no versículo 19 do capítulo 21 de João, a Bíblia, inspirada por Deus, nos diz, como que nota de rodapé, que ali Jesus estava falando com Pedro a respeito do tipo de morte que ele sofreria, e com a qual eu gosto demais desse finalzinho, glorificaria a Deus. Queridos, uma vez que o Senhor Jesus começa a edificar a nossa vida, desde esse momento,
até o dia da nossa morte. Nós vivemos e morremos para o Senhor. Nós devemos glorificar a Deus com a nossa vida, uma vida convertida, uma vida que agora aponta para a glória de Deus. Não são mais os nossos interesses, não são mais os meus interesses, mas são os interesses do Senhor, o que verdadeiramente importa. É a glória do Senhor, não a minha, é o nome do Senhor, não o meu. É a vontade do Senhor, não a nossa. O que importa é para a glória dele que nós vivemos, e é para a glória dele que nós morremos. A tradição cristã nos conta que, quando estava para ser martirizado, morto, por causa de Cristo e por causa do Evangelho, Pedro, que estava para ser crucificado, pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo pelos seus algozes, porque não se via digno de morrer da mesma forma que morreu o seu Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus. Queridos, que nós possamos pensar nisso. O Senhor nos chama para uma vida para a glória dEle. E uma vida para a glória dEle é uma vida marcada pelo Senhor, como nós aprendemos com a sunamita na semana passada. Mas é também uma vida edificada pelo Senhor, como nós aprendemos aqui com Pedro, uma vida que pertence ao Senhor, uma vida que é sustentada pelo Senhor, uma vida que é trabalhada pelo Senhor, uma vida que é usada pelo Senhor, e uma vida que é redirecionada, totalmente redirecionada para a glória do Senhor. Somos uma igreja que ama, serve, evangeliza, faz discípulos e os envia.